Ebenezer, palavra que vem do hebraico, e significa pedra de ajuda ou pedra do socorro. Olha, a igreja, ela é como se fosse parte da minha família. Na verdade, a sensação que eu tenho de estar aqui é essa, é de comunhão plena, assim, com meus irmãos, entendendo que eles são realmente como parte da família. Eu chego às vezes, e não raras vezes, a sentir assim, uma certa emoção de chegar aqui. E é muito bom estar na igreja para adorar a Deus e poder compartilhar isso com os irmãos em Cristo e também com os amigos. Eu me sinto muito bem vindo à igreja e só convido você para vir me conhecer. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Jó 8, 7 e 8. Rua Virgílio de Melo Franco 648, também conhecida como Rua do Meio. Aqui nesse local simples, em 1984, reunia-se uma pequena congregação, formada por 3 famílias que vieram para trabalhar na obra do aeroporto de Confins. Guiadas pelo Espírito Santo, eles estavam lançando a semente do que seria no futuro a primeira igreja batista em Lagoa Santa. Esse local podemos chamar de embrião da Igreja Batista de Lagoa Santa. Aqui nós começamos a reunir em fevereiro de 84. Eu cheguei de Guaratinguetá no início de fevereiro. Aqui reuniam 3 famílias. Lembro bem do nome do irmão Bispo, do irmão Benigno e do irmão Pimenta. Essas 3 famílias vieram para ajudar na construção do aeroporto, e assim aqui iniciou o trabalho batista em Lagoa Santa. Dali chegaram
foram chegando as famílias, chegou a família da irmã Evalda, da irmã Ilma, assim o trabalho foi prosseguindo com bastante dificuldade, pouca gente, mas esse foi o início. A gente começou a fazer um trabalho aqui na vila a chamada Palco Meu, e eu trabalhei, eu pessoalmente, com o irmão Dezinho, irmão Wilson, o irmão Sebastião, essas famílias logo por sendo agrupadas na congregação. Qual que é a sua primeira lembrança dessa igreja? Quando fala PIB Lagoa Santa, a primeira coisa que te vem à cabeça? Muita coisa, né? Uma das primeiras coisas foi o irmão na minha bota, né? Chamando para poder participar de um trabalho de evangelismo, aplicando assim um estudo bíblico. Na época, o irmão Zé Gino, o irmão Pinigro, e os irmãos pastor Evanduídes. Interessante que o que marcou muito quando eles chegaram em casa, né, foi eu estava lendo a Bíblia. Engraçado que eu estava lendo a Bíblia e o texto que eu estava lendo é João 3,16. Marcou a minha história. E o pastor perguntou para mim: você entende esse versículo? Esse versículo está falando para você, mas para mim, pastor? Sim. Eu não acredito. É mesmo? E aí eu comecei a entender. A partir daí, comecei a entender o plano de Deus para mim. Deu para ver aqui que eu fui batizado no dia 16 de fevereiro, está completando agora, e justamente 39 anos que eu fui batizado nessa igreja. Vale a pena crer no Senhor Jesus. Posteriormente, a primeira igreja batista no Vista Alegre, em Belo Horizonte, doou um terreno na rua Joaquim Gonçalves 187, bairro Promissão, para a construção do templo da recém-formada primeira igreja batista em Lagoa Santa. A igreja seguia em frente, cumprindo a sua missão de anunciar a cidade de Lagoa Santa, que só Jesus Cristo salva. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Na década de 90, a obra que Deus edificava no meio da PIB Lagoa Santa continuou em franca expansão. A cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. E sob a direção do Senhor, a igreja decidiu vender o imóvel do bairro Promissão, onde ficava o templo, para comprar outro e iniciar nova construção, em local mais acessível para membros e comunidade. Um grupo de irmãos batistas dos Estados Unidos vieram para ajudar na construção e para fazer uma campanha evangelística na cidade, sob liderança do pastor Thomas Wade Atkins. Com a bênção de Deus e o trabalho conjunto dos irmãos brasileiros e norte-americanos, em uma semana, estava construído o novo templo da PIB Lagoa Santa. O Adilson, ele entrou em contato com o pastor Thomas. E aí foi ele que conseguiu esse, né, dos americanos para construir a capela. A igreja fez um alicerce, né? Então é um culto de ação de graças a Deus pelo término do alicerce. Eu creio que esta tarde é uma tarde marcante para esta igreja. Extremamente significativa. Porque nós estamos aqui dando início a uma obra. A obra de Deus. Aí quando os americanos chegaram, aí em uma semana eles levantaram as paredes, fizeram tudo, uma semana. Até os bancos da igreja, eles que fizeram. Sim, foi a igreja toda. Na época eu lembro que era por uma semana, de segunda a sexta, se não me falha a memória, a construção da capela. A gente já tinha deixado o alicerce pronto, o alicerce estava todo pronto, mas foi assim, teve alguns que foram contratados na época para trabalhar, mas assim, teve muita gente voluntária. Eu mesmo estava aí, eu saí do serviço, eu vinha para cá, ou
tempo que tinha de sobra vinha para cá, a gente estava sempre aqui. Eles também fizeram um trabalho muito grande aqui na cidade toda, de evangelismo, nas escolas, de vários lugares. E da inauguração, nó, maravilhoso. Aí foi muito bacana, foi na hora de cantar o Liceu Hino, né? Que uma parte da igreja era só os americanos e misturou o português, o novo forró bonito. Senhor, o corpo do Senhor é um corpo maravilhoso. E também o corpo de Cristo pertence do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Agradecemos a Deus pela vida dos pastores e suas famílias que nos abençoaram ao longo dos anos. O primeiro pastorado foi exercido pelo pastor Vanduídes Cristóvão dos Santos. Após ele, outros obreiros serviram no ministério pastoral, dentre eles, José Pinto de Rezende, Sinésio Vilaça da Silva, Sebastião Oliveira de Souza, Adilson Cleuber Lourenço, Osimar Machado Leite, Bugler Silva Meira, Luiz Carlos. Em fevereiro de 2012, o pastor Josélito Ferreira de Sena assume o pastoreado da PIB Lagoa Santa. 46 anos de ministério. Casado com a professora Idélia Santana de Sena. O discipulado e as células nos lares se destacam como uma das principais estratégias para o crescimento da igreja. A igreja, quando nós chegamos aqui, tinha 69 membros. Hoje tem 236. Estávamos reunidos aqui, as pessoas começavam já a ficar do lado de fora do antigo templo, e nós chegamos à conclusão de que a gente precisava um local maior. Então, a primeira alternativa da gente foi a tenda, né? Nós compramos 2 tendas de 100 metros. E ficamos, então, com uma tenda de 200 metros, aí a tenda passou a reunir isso do lado, e o antigo templo passou a ser aqui um local de reunião, de sala de escola dominical e outras atividades afins. Então, foi desse modo que a gente, né, começou a pensar na construção de do templo. Então, quando a gente começou a construção mesmo, tínhamos 17 mil em caixa para fazer a obra, né? E hoje já estamos aí com 2.500.000 aqui, né, de investimento. Então, assim que a gente começou a trabalhar, tinha um maquinário funcionando aqui do lado. O antigo templo ficava mais ou menos aqui onde ele está, um pouquinho mais para frente. Acontece que o local do antigo templo era aterro. E quando o maquinário está trabalhando lá, a terra começa a trepidar, e eu estava no meu escritório trabalhando aqui, e de repente eu ouço um barulho, um estalo, e o pessoal gritando, e eu percebi que o templo estava desabando. E aí foi que eu busquei o refúgio debaixo da mesa ali, e Deus preservou a minha vida. Há mais ou menos 1 ano atrás, um membro da igreja me procurou e falou: pastor, eu tive um sonho que a igreja tem desabado em cima do senhor. Então eu fiquei imaginando de o que eu faria se a igreja desabasse, mas eu achava aquilo como uma impossibilidade, negócio de sonho, né? Então, naquele momento em que eu vi o estalo, foi um lapso realmente de segundos. Você não tem muito tempo para raciocinar, não.
arrastar a cadeira para trás, porque a mesa está aqui na frente, você tem que chegar a cadeira para trás, você se curvar e jogar debaixo da mesa, né. Não é muito tempo, né. Agora, um detalhe é que quando eu me joguei debaixo da mesa, eu pensei: "E se essa mesa não aguentar?" Porque afinal a parede aqui atrás, ela quebrou para cima de mim. O templo arrastou a parede, quando ele caiu, ele saiu arrastando as paredes, e a parede que estava aqui atrás de mim caiu sobre a cadeira onde eu estava. Agora o grave, foi que essa parede aqui atrás de mim que estava, o telhado, no que ele cai, ele arrasta essa parede. E a parede vem e arrebenta a cadeira onde eu estou sentado. Se eu ficasse ali, teria rachado meu crânio, entendeu? Então aí, Deus me deu a agilidade, né, de me jogar debaixo da mesa ali, só pensa. Graças a Deus, Deus livrou a minha vida, porque aí eu rastejei, né, me arrastei pela outro lado da mesa, que tinha um espaço, tá, e consegui sair pra lateral, e já os irmãos estavam vindo correndo pra cá, achando que, de repente, pudesse ter acontecido o pior comigo, né. Mas assim, aí você sai dali, é grato a Deus por ter salvado sua vida e que providência que eu vou tomar agora, né. Isso foi 18 de abril de 2018. Era uma quinta-feira, dia de culto de oração. Naquele dia, a gente fez o culto de oração na luz de poste, aquele poste ali na frente da igreja. E aí a gente vai contactando o pessoal: "Olha, culto de domingo vai ter ser em tal escola e tal". E o mais impressionante é que o povo foi, sabe. E o mais interessante é isso. E nesse período, eu tive que ir para a convenção. Eu dei uma palavra lá no congresso de pastores, eu dei uma palavra dizendo o que tinha acontecido, esclarecendo. Para minha surpresa, naquela mesma hora, os pastores levantaram uma oferta de mais de R$ 5.000, porque no que o templo cai, a notícia corre, tá. O pastor Márcio veio aqui, gravou um vídeo e mandou esse vídeo para os pastores, de várias igrejas batistas do Brasil, e eu acredito que foi para o exterior também, porque nós recebemos dinheiro do exterior. Queridos irmãos, na manhã de ontem, fomos surpreendidos com a notícia de uma tragédia em Lagoa Santa. O templo da primeira igreja batista desabou. Graças a Deus, pastor Joselito, que estava dentro do templo, teve a habilidade de se abrigar embaixo da mesa de trabalho. Portanto, como você vê na imagem, não sobrou nada do antigo templo. Igrejas que não são da nossa denominação se mobilizaram para ajudar a gente. 1 mês, 2 meses depois, eu recebi uma notícia, de que um vizinho aqui estava querendo emprestar o galpão dele para a gente realizar os cultos da gente. Era vizinho aqui, foi assim, uma transição muito abençoadora, porque nós passamos 1 ano lá nesse galpão, e depois de 1 ano nós conseguimos construir a primeira laje, bater a primeira laje do templo aqui, bateu a primeira laje, domingo à noite é que já transportou a mudança da igreja para cá. Foi um dia maravilhoso, um dia de festa, esse dia, o pessoal transportando a mudança, né, os móveis da igreja, de lá para cá. Aí, a gente foi construindo piso por piso, laje por laje, até chegar ao ponto que estamos agora. De que forma a comunidade da igreja se envolveu para ver essa obra caminhando? A verdade é que muitos irmãos aqui têm feito sacrifício mesmo. Há irmãos que, além dos seus dízimos, eles entregam ofertas todos os meses. Mas, além disso, o pessoal tem se envolvido com cantina, com bazar, e tantas. Olha, tem uma irmã aqui que faz biscoito todo domingo aqui e traz para vender. Tem outra irmã que faz açaí. Houve uma senhora aqui que fazia bolo, mandava vender bolo, para poder, dar oferta para a igreja. Então a participação dos irmãos tem sido, assim, abençoadora. Nós tivemos aqui inclusive 2 leilões aqui, tá, para a construção, foram leiloados objetos aqui tem um bazar aqui, que a coisa é impressionante, é difícil ter uma igreja que tem um bazar igual esse, igual o nosso aqui. Então, nesta igreja aqui, nesse templo aqui, tem dinheiro de calopsita, tem dinheiro de filhote de cachorro, tem dinheiro de abacate, de frango, tá.
até de vestido de noiva. Houve doação de vestido de noiva para ajudar na construção. Pois é, a gente tem que dizer como Samuel, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Os irmãos sabem, isso aqui é milagre. Teve um irmão que é da igreja, que ele falou assim, se Deus não tivesse derrubado esse templo, a gente continuaria naquele tempo pequenininho lá. O aprendizado é que a gente tem de crer na soberania de Deus. Jesus disse, o que eu faço tu não sabes agora, mas compreenderás depois. Então a nossa igreja foi muito mais abençoada com o desabamento do templo do que, imagino eu, se não tivesse desabado. A gente não teria chegado a esse ponto aqui, eu não acredito que teria chegado não. Que mensagem você gostaria de deixar para a igreja, para a primeira igreja batista de Lagoa Santa do futuro? Olha, cada pessoa em cada tempo precisa cumprir sua missão no seu tempo. Nós aqui recebemos um legado de pessoas do passado. Nós impulsionamos um pouco esse legado, tá? Então nós estamos cumprindo a nossa missão. É importante que no futuro também aqueles que vierem cumpram a sua missão no seu tempo. Não olhar para as circunstâncias, lembrando-se sempre do seguinte, a igreja é de Cristo, Ele está no controle, Ele vai abençoar e Ele promete e vai nos conduzir em vitória, mais do que vencedores. Então você pode crer que o seu tempo, no seu tempo, Deus vai abençoar você também e você precisará deixar um legado para depois de você, para o outro do futuro. Ao longo dos anos, esta igreja tem sido muito mais do que tijolos e cimento. Ela tem sido um refúgio, um ponto de encontro para fé, esperança e culto ao único Deus. Você faz parte dessa abençoada história, como instrumento nas mãos do Senhor para espalhar as boas novas de salvação. Essa história não termina aqui. Afinal, é o próprio Deus quem está construindo e edificando a PIB Lagoa Santa, de acordo com seus propósitos eternos.